Seres humanos e demais criaturas viventes. Estamos aqui para a gente degustar um pouquinho do nosso simulado diagnóstico do SAS desse ano, que vocês fizeram aí para começar o ano sabendo como você anda e quais têm que ser as suas prioridades. A gente separou algumas questões para fazer com vocês. Vamos começar aqui pela questãozinha de número 99, a questão de refração, para a gente explorar aí técnica de resolução e conceitos de refração. Bom, logo de cara você identifica na sua questãozinha do Enem que é uma questão que ela vai te dar um pouquinho de trabalho, porque ela tem um texto razoavelmente longo e tem uma análisezinha de tabela. Então, método padrão para questão de exatas, que o enunciado parece ser um pouco complicado. Você não vai começar aqui do topo, você vai começar do seu comando para saber o que você tem que fazer, certo? Então, se a gente baixar aqui, eu vou ter o meu comando da questão é: o aluno cometeu um erro em seu apontamento, pôs o raio de luz. Então, primeira coisa, o que eu vou ter que ver nas minhas afirmações nas alternativas? Ele disse que o aluno cometeu um erro, pôs o raio. Então, o que quer que tem na minha alternativa é o que está certo. Vai ter um equivalente a isso no texto que vai estar errado. Faz sentido para vocês? Isso aqui é uma justificativa para o erro do aluno. Ele cometeu o erro, pôs. Então, o que está no meu item é o que é certo. O que é uma estratégia comum do Enem. Raramente ele pede para você marcar alguma coisa que está errada. Agora que eu sei o que eu quero avaliar na minha questãozinha, eu vou voltar para o meu texto. A tabela a seguir apresenta o índice de refração de cada luz monocromática em um determinado tipo de vidro, que é esse vidro Crown aqui. Detalhezinho que não vai influenciar na nossa resolução, mas é bom a gente saber. Esses índices de refração aqui deveriam ter uma vírgula, tá, gente? O índice de refração para o vidro Crown de 1532 é um pouquinho exagerado. Sim, normalmente ele vai ser de 1,53 e não 1532. Mas isso não muda nada na minha resolução, porque eu não tenho conta para fazer e porque o que vai me importar é a ordem desses índices de refração. Bom, ele já me fez um favor aqui, que nessa tabela ele está em ordem decrescente de índice. Então eu já sei que quem está mais em cima tem um índice maior, certo? Vamos lá para o nosso textinho. Após analisar a tabela, um estudante fez o seguinte apontamento. Considerando que todas as luzes são monocromáticas, a luz violeta é a que sofre maior desvio em relação à trajetória original do raio de luz branca originário. A luz vermelha apresenta a menor frequência e o menor índice de refração. A luz azul propaga-se no vidro com mais velocidade que a luz verde, enquanto a luz amarela propaga-se no vidro com mais lentamente que a luz laranja. Credo. O sujeito fez 322.472 afirmações diferentes para cada uma das cores, certo? Você não vai ficar querendo julgar esse texto, porque ele já te falou lá nas alternativas que ele vai justificar o que o cara errou aqui em cima. Sim? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha alternativa. Se ela estiver certa, pode ser que ela esteja corrigindo o sujeito. Se ela estiver errada, ela não pode estar corrigindo ele. Então eu vou olhar para a minha alternativa e vou caçar. Se ela estiver certa, eu olho no texto e vejo se no texto ele falou ao contrário. Faz sentido para vocês? Vou poupar o meu trabalho, porque se eu for ter que olhar cada afirmação dele e julgar cada coisa que ele falou para ver se ela está certa ou está errada, eu vou ter muito mais trabalho. Então eu vou olhar para as minhas alternativas aqui. Item A, a luz vermelha apresenta a maior frequência. Infelizmente, esse item aqui, a informação não está no seu texto, a informação está na sua cachola. O texto dele falou do índice de refração. O índice de refração, ele não indica diretamente o comprimento de onda nem a frequência da minha cor. Ele só vai me dar a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio, certo? Então, o índice de refração que ele deu lá para o vidro Crown, para a luz vermelha, não me indica se ele tem maior ou menor frequência. O que indica é o seu conhecimento mesmo de que a luz vermelha tem a menor frequência ou a maior frequência. Se você está nessa dúvida, você vai olhar e pensar no seu espectro. O seu espectro visível, ele começa em seguida do infravermelho e ele termina um pouco antes do ultravioleta, não é isso? Ele vai do vermelho para o violeta. O infravermelho ele está abaixo do vermelho, o ultravioleta está acima do violeta. Faz sentido para vocês? O vermelho tem a menor frequência, o violeta tem a maior frequência.
É por isso que o ultravioleta, que tem uma frequência maior do que o violeta, é nocivo à nossa pele. Porque uma onda com maior frequência vai ter um maior poder de penetração e uma maior energia para poder estragar as suas células, certo? Então, o vermelho não tem a maior frequência, ele tem a menor frequência, porque ele é o limite mínimo do espectro visível. Então, vermelho é a menor frequência e não a maior frequência. O item A está errado, ele não pode estar justificando por que o sujeito aqui está errado. Letra B. Violeta apresenta um menor índice de refração. Essa é uma questão que aborda um tema muito importante na sua prova de exatas e de humanas também, que é a alfabetização. Você tem que saber ler para fazer a letra B, sim? Ele falou que o maior índice de frequência o maior índice de refração é do violeta. O que você tem que fazer? Saber ler. Você vai ler esse negócio aqui, violeta, índice de refração 1532, está errado, mas tudo bem. Vermelho, 1513, ele está no topo da tabela, ele tem o maior índice de refração. Aí você vai lá na letra B, sim, ele só pediu para você ver se ele é o maior ou o menor. Sim, ele é o maior. Então, letra B está errada. Letra C. Verde propaga-se no vidro com maior velocidade que a luz azul. Voltando lá, ele falou que o verde tem maior velocidade. O meu índice de refração, ele me dá a velocidade da luz dividida pela velocidade no meio. Quem tem o maior índice de refração? O maior índice de refração vai ser para quem tiver a menor velocidade. Quanto mais lento for o meu meio, maior o índice de refração. Mais refringente ele é, mais ele desvia a minha luz para perto da normal. Sim? Então, quem tem o maior índice tem a menor velocidade. Quem tem o menor índice, ele vai ter a maior velocidade. Certo? Maior índice, menor velocidade, menor índice, maior velocidade. A nossa alternativa, ele está comparando o verde com o azul. Quem tem o maior índice é o azul. Isso quer dizer que o azul tem a menor velocidade. Maior índice, menor velocidade. O azul é o mais lento, o verde é o mais rápido. No item ele falou o contrário disso. Ele falou isso. O verde é mais rápido do que o azul. Então ele está certo. Sim, o verde é mais rápido que o azul, porque o verde tem um índice menor. Aí eu vou ter que conferir no meu texto. Aonde que ele fala do verde? A luz azul propaga-se no vidro com mais velocidade que a luz verde, que é o contrário do que está no item. Então ele errou nesse ponto, o item fala o contrário, o item corrige o que o aluno falou. A nossa resposta vai ser a letra C. Eu vou parar na letra C? Eu não vou parar na letra C. O ideal é que você leia todos os seus itens para ter certeza do raciocínio que você executou, certo? Não para numa letra, porque você pode ter negligenciado alguma coisa. Lê as outras duas, sim? E aí eu vou aproveitar e passar um pouquinho a mais do que o que a questão cobrou de vocês. Vamos para a letra D. Na letra D ele me diz: o laranja propaga-se no vidro com menor velocidade do que a amarela. O laranja é mais lento que o amarelo. Vamos para o texto, para a tabela. O laranja e o amarelo. O amarelo tem o maior índice, o amarelo é o mais lento. Quanto maior o índice, mais lento. Quanto menor o índice, mais rápido. O laranja é mais rápido que o amarelo é mais lento que o laranja. E o meu item, ele falou o contrário. Ele disse que o laranja é mais lento, não o laranja é o mais rápido. E aqui, por último, que é o que vai dar aí o nosso gatilho para eu passar um pouquinho de teoria para vocês, letra E. A luz vermelha sofre o maior desvio em relação à trajetória da luz branca original. Aí vem o negócio, gente. A trajetória original veio do vácuo, certo? Quando eu venho do vácuo, eu tenho um índice de refração 1. Se eu estiver no ar, também é muito próximo de 1. Eu estou passando de um meio que tem um índice 1, indo para um meio que tem um índice diferente de 1. Como que eu vou saber como é que é o meu desvio? Normalmente a gente olha aqui para a nossa leizinha de Snell, que a gente só decora, a gente só aceita porque dói menos. Não vamos nessa. Vamos entender o que esse cara está querendo dizer. A ideia é que N1 seno θ1, no meio 1 eu faço um ângulo com a normal, no meio 2 eu vou fazer outro ângulo com a normal. N1 seno θ1, N2 seno θ2. Essa minha equação aqui me diz que quem tiver o maior índice vai ter o menor seno.
Faz sentido? Eu tenho dois produtos que têm que ser iguais. Se eu aumento esse termo tem que diminuir. Então o menor seno é para quem tem o maior índice de refração, certo? É por isso que o meu seno, ele não me dá o cateto oposto, ele me dá essa separação da reta normal. Quem tem o maior índice tem a menor separação, porque tem o menor seno aqui. Então o menor índice, ele está mais longe, ou mais perto. Menor índice, mais seno. Faz sentido para vocês? Menor índice, mais seno. Quanto maior o seno, mais afastado da normal. Certo? O problema é que a gente só aceita isso. É uma equação que seu professor te deu, você acha que faz sentido. Por que a luz faz isso? Por que a luz sofre desvio? E aí vem um problema que a gente enfia na nossa cabeça, que a luz, ela anda no caminho mais curto no meio. A luz não pega o caminho mais curto, a luz pega o caminho mais rápido. Isso é o que a gente chama de princípio de Fermat. A ideia da luz é que ela tenta procurar um caminho óptico ótimo, o caminho mais rápido de um ponto para o outro. Um raciocínio bom para você pensar nisso, você pensar como se fosse um salva-vidas. Se você está lá na praia, você e seus bíceps proeminentes e a sua sunguinha vermelha, e você foi indicado como salva-vidas dessa praia, e você vê uma pessoa se afogando. Essa pessoa que está se afogando, ela não poderia ligar menos a distância que você percorre para chegar nela. Porque se você quisesse pegar a distância mais curta, você correria em linha reta, certo? Mas a não ser que você seja um Messias e consiga correr em cima da água, essa não é uma boa ideia. Porque a pessoa que está aqui, ela quer que você chegue mais rápido nela e não que você chegue na menor distância. Então, qual é a ideia mais inteligente, mais sensata para você fazer? É você correr mais na areia e quando você estiver bem perto da pessoa que você quer salvar, você nada em direção a ela. Porque não importa se você é o Michael Phelps, você corre mais rápido do que você nada. Então o ideal é que você corra na areia e depois nade na água, mas você, porque se for ao contrário, você está saindo da água, você não vai conseguir salvar ninguém se afogando fazendo isso. Mas é ideal que você corra mais na areia e nade menos na água. Se você for reto, você vai ficar muito tempo na água e isso vai te atrasar. É isso que a luz faz, gente. Esquece que isso aqui é um salva-vidas. Esquece que isso aqui é uma pessoa nadando. Quando a luz muda de meio, se ela está num meio que é mais rápido, ela fica mais tempo nesse meio, porque ela consegue cobrir uma distância maior em menos tempo. Se ela entra num meio mais lento, ela se aproxima da normal para tentar passar o mais rápido possível por esse lugar. Aonde ela é lenta, ela fica menos. Aonde ela é rápida, ela se alonga. É por isso que quando a luz muda de meio, se ela encontra um meio mais lento quer dizer que ele é mais infringente. Então, quanto mais lento, mais infringente, ele vai se aproximar do normal quando ele está no mais infringente. Ele quer atravessar o mais rápido possível. Então, ao invés dele seguir o caminho que ele está indo, ele se aproxima da normal. É essa justificativa para o seu índice de refração. Aí vem, claro, aquela maneira horrível de você decorar também. Se você quiser decorar a relação de índice de refração, afasta, aproxima da normal. A ideia mais prática é: pensa nos seus amigos. Eles são meio lerdinhos, não são? O normal é as pessoas serem lentas. Então, quanto mais lento, mais perto do normal. O normal é ser lento. Quanto mais lento o seu meio, mais perto da normal. Quando você olha para o seu raio, quem está mais perto da normal é quem é mais lento, é quem tem o maior índice de refração. É o cara que se aproxima mais da reta normal. Tudo bem, gente? A questão era simplesinha, eu expliquei coisa demais, mas enfim, fica a dica aí de como você vai interpretar a refração na sua provinha e até a próxima questão do nosso simulado diagnóstico. Adeus!